Boa noite, igreja. Eu me chamo Dário, um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, um pecador necessitado da graça de Jesus. E vou fazer como eu fiz hoje de manhã, me apresentar de uma forma diferente aqui. A minha esposa, toda vez que a gente vai servir em algum lugar, ela bota a melhor roupa, fica mais linda ainda, se maqueia e tal. Meu amor, para que isso tudo? Você pensa que está indo para onde? Eu estou indo para o meu trabalho. Que trabalho é esse? Você trabalha onde? A grande companhia, uma grande corporação que atua em nível global. Jesus de Nazaré Corporações. Glória a Deus. Papai, eu quero trabalhar nessa companhia também. O que precisa ser feito? Rapaz, lá parece que o salário é bom. Paga-se antecipado. É vida eterna. E quais as qualificações para esse trabalho? Rapaz, pecador desgraçado. Opa, estou dentro, hein? E qual a função? Está lá em Lucas 17, né? Servo inútil. Porque a obra não é minha, o poder é de Deus, é Ele que faz a obra. Quem é que quer participar desse trabalho poderoso, hein? Processo de seleção está aberto, é só entregar a vida a Jesus, reconhecer que o Senhor Jesus é Senhor, que você já vai estar habilitado para trabalhar nessa grande companhia. Glória a Deus. Bom, te convido a ficar de pé, se você quiser e puder, aí abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. Vamos dar sequência aqui a essa série que fala sobre Seara, sobre o avanço da igreja de Jesus. Eu te convido nesse momento a gente continuar o texto que vem sendo trabalhado nas últimas semanas, e a gente dá continuidade hoje aqui. Diz assim a palavra do Senhor lá em Atos, no capítulo 18, a partir do verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, Paulo debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles, ou seja, opondo-se àqueles que estavam ali ouvindo, opondo-se a Paulo e lançando maldições contra Paulo, Paulo se vira, sacode a roupa e lhes diz: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Te adoramos, Senhor, nessa tarde e noite. Tu és o centro desse encontro, Pai. Senhor Jesus, poderoso, servo, sofredor e fiel, que padeceu naquela cruz há 2000 anos, que nos traz vida. E não estamos aqui porque somos, Senhor Deus, pessoas que se congregam porque temos afinidades em comum. A nossa afinidade é o sangue vertido na cruz que nos traz salvação, Senhor. E nessa tarde estamos aqui para te adorar, Senhor. Já estamos fazendo isso ao longo dessa programação. Então continue, Pai, nos conduzindo com o teu Espírito, especialmente nesse momento, Pai. Eu, servo, pecador, inútil, Pai, que não tenho nada a te oferecer, Senhor. Quero ser um vaso, Pai, quebrado, um vaso de barro nas tuas mãos, para compartilhar com a tua congregação, Senhor, a tua palavra, Pai, os teus direcionamentos,
Pai, então faz isso com o Teu Espírito, Senhor Deus, a partir desse momento em nosso meio, Senhor. Te louvamos, Te adoramos, Te agradecemos por tudo, Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Seara é essa série que a gente está tendo nesse último trimestre, que faz parte desse tema maior que a semeadura, que temos trabalhado como igreja ao longo de todo esse ano de 2024, que estamos aqui já finalizando. Então, desde o início de outubro, semeadura falando sobre a seara. Mas o que é que significa essa pequena palavra que está aqui a cada domingo? O dicionário da língua portuguesa diz que seara é um campo de cereais, é uma extensão de terra cultivada. Jesus faz referência à seara lá em Mateus 9, nos versos 37 e 38. Ele diz aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. E esse texto foi escrito em grego. O original dessa palavra no grego, que significa, vai parecer aí, terismos, significa colheita, o ato de ceifar. Então ele difere um pouco do que está no dicionário da língua portuguesa. Porque o Senhor nos está chamando, não é somente para ir ao campo, não é para cultivar, mas é para participar da colheita. A grande colheita, grande é a colheita, diz o Senhor, mas são poucos os trabalhadores. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 35, o Senhor Jesus fala também que os campos estão maduros, estão brancos. E Ele pede, levante os olhos. Por que Ele pede para levantar os olhos? Porque normalmente eu estou com o olho abaixado, porque eu só quero saber o que está ao meu redor. Os meus problemas, a minha vida, as minhas demandas, os meus sonhos, os meus projetos. E o Senhor Jesus pede, levanta os olhos. Veja, olhe, os campos estão maduros. Ou seja, o campo está pronto para a colheita. As pessoas estão prontas para receber a mensagem do Evangelho. É isso que o Senhor Jesus nos fala aqui. E o tempo é agora, meus irmãos. O tempo é hoje. Não é amanhã, não é no próximo ano, não são as resoluções que eu vou esperar em janeiro. O tempo é hoje, o tempo é agora. O ser humano tem colhido a consequência dos seus pecados. As doenças físicas e emocionais, elas estão proliferando e dizimando cada vez mais um número maior de pessoas. Nesta semana agora, uma colega que fazia parte da turma da minha filha, que hoje não estava no mesmo colégio, se joga do 17º andar de um condomínio de luxo aqui em Fortaleza, ali no Guararapes. E as famílias, algumas que a gente conhece ali, dizendo do clima pesado, banho de sangue dentro daquela piscina. Ou seja, um lugar que era um lugar para se aproveitar, de lazer. Tinha uma adolescente morta, porque se jogou do 17º andar. Que faz uma criança, ainda em formação, a tomar uma atitude como essa. Vimos também essa semana o cidadão que entra lá dentro do STF para jogar bomba, sei lá o quê. Não sei nem o que ele foi fazer lá, mas se suicida ali e dizima a sua própria vida. Suicídio, meus irmãos, tem dizimado mais vidas do que as guerras. Mas, aliás, a verdadeira guerra é a que está acontecendo ao nosso redor. Essa guerra espiritual nas regiões celestiais sem precedentes na história, onde o inimigo de Deus vem ceifando vidas a cada minuto. E é nessa seara que o Senhor nos chama. É para lá que o Senhor nos envia. É para lá que o Senhor tem chamado os seus discípulos desde o princípio, lá na igreja primitiva. Começou lá em Atos 1:8, quando o Senhor falou: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. E se lembra da palavra do pastor Daniel?
testemunhas, mártires, seremos mártires do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a gente navegou nos primeiros capítulos aqui de Atos, do livro de Atos. Pastor Armando, lá no primeiro encontro, ele fala sobre o evangelho que confronta a religiosidade. Repito aqui, pastor Daniel nos mostrou também que a colheita, ou seja, lá na seara, os campos maduros, eles requerem trabalhadores dispostos a sofrer pelo evangelho de Jesus. A sequência, o pastor Hamilton nos levou ao entendimento de como a igreja de Jesus lá no primeiro século, como também agora, ela é desafiada a trabalhar, a avançar no ambiente místico e perseguidor, onde só a fé dos discípulos é capaz de fazermos permanecer nesse propósito e resistir às forças do mal que querem se opor a nós e permanecer no propósito. Pastor Armando volta e nos conduz já com a igreja avançando, já rompendo ali as fronteiras de Jerusalém, Samaria e da Judéia e alcançando os confins da terra. E o apóstolo Paulo ali na segunda viagem missionária, levando a boa nova do evangelho, sofre as oposições, a reação dos opositores, mas ao mesmo tempo a igreja avança, pessoas são convertidas e são libertadas da escravidão e do cativeiro do pecado, assim como eu fui. Vindo para cá, orando com a minha esposa no carro e com os meus filhos, não tem como as lágrimas não descer e lembrar que eu era um escravo da mazela da cocaína, das loucuras de uma vida sexual impura. E quando eu olho para trás e lembro daquela época que não tinha solução, não tinha saída, e hoje poder vir, adentrar nessa comunidade, poder celebrar a cada domingo a presença e do poder de Deus na minha vida, na minha família, como na vida de tantos outros aqui, meus irmãos, não tem como ficar diante disso, diante de tamanho poder e ficar calado, mudo, sem anunciar o evangelho de Jesus. E na semana passada, a Euriano trouxe a continuidade, a igreja que foi avançando, chega ali no continente europeu, um ambiente árido, místico, a cultura helenística que permeava todo aquele continente. Parecia impossível que o evangelho de Jesus pudesse ser propagado, mas o Deus desconhecido se revela ali de maneira poderosa. E a igreja não parou, meus irmãos, ela não parou lá no livro de Atos. E a igreja não para, porque o plano de restauração instituído lá no princípio, ele continua a pleno vapor. A verdade do evangelho e a mensagem da cruz vem sendo propagada pelos seus discípulos ao longo dos séculos, até que o último eleito entregue sua vida a Jesus, e a igreja sendo arrebatada ao encontro do nosso Senhor nos ares. Quem espera por esse dia, meus irmãos? Quem espera por esse dia aí? Glória a Deus, ora vem Senhor Jesus, Maranata Senhor. Mas segura aí, meus irmãos, como diz o nosso velho pastor, a cabeça está no céu, mas os pés estão na terra, e a gente tem um trabalho a fazer. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, tem uma mensagem a ser proclamada. E hoje o texto que nós lemos traz o testemunho do avanço da igreja, mostrando a vida desse apóstolo incansável, vida de Paulo, todo o tempo, proclamar o evangelho de Jesus. Era isso que ele fazia nesse momento da história, quando nós lemos aqui hoje no livro de Atos. Esse episódio aqui, relatado nas escrituras, acontece no final da segunda viagem missionária de Paulo, ali por volta dos anos 50 a 53 dessa era. O apóstolo Paulo, ele percorre, vai aparecer um mapa aí, em torno de 4.500 quilômetros, acompanhado de outros discípulos, e chega ali na cidade de Corinto. Corinto, capital da província da Acaia, uma cidade grega muito importante na época, um grande centro urbano, uma das maiores cidades daquele tempo, uma população acima de 200 mil pessoas. A cidade era considerada um hub comercial, um mercado de fama internacional,
controlava o comércio por todos os lados, em todas as direções, de norte a sul pela terra e de leste a oeste pelos mares. Aí no mapa você vai visualizar isso que eu estou falando. Então Corinto era uma cidade geograficamente estratégica para a expansão do Evangelho. Não foi por isso, ou na verdade por isso, o apóstolo Paulo permanece naquela cidade por 1 ano e meio, pregando o Evangelho, proclamando o nome de Jesus. Essa cidade era considerada ali o corredor do mundo, uma cidade cosmopolita, onde pessoas de todos os lugares entravam e saíam diariamente daquele lugar. Ou seja, tudo propício para que pessoas conhecessem o amor de Jesus e levassem o Evangelho ao redor do mundo. E a cidade de Corinto, ela florescia naquela época. Ela tinha sido destruída alguns anos antes, em uma das guerras, ali no Império Grego. Mas depois ela renasce, ela é reconstruída, em torno de 50 anos antes desse episódio. E ela se torna ali esse campo fértil para a semente do Evangelho. Uma cidade culturalmente reconhecida, mas também moralmente degradada. Ela é conhecida por sua depravação, onde a prostituição e a homossexualidade eram latentes naquele lugar. Tinha um termo utilizado que era um termo corintianizar. Esse termo se referia às práticas impuras daquela cidade e qualificavam pessoas que viviam dessa forma. Além disso, adicionando-se a isso, tinha um aspecto religioso, muitos deuses, muitos ídolos, filosofias estranhas e a imoralidade sexual permeando também as práticas espirituais daquele povo, daquele lugar. Tudo era bem recebido pelos coríntios, a depravação, o dinheiro, a imoralidade, a corrupção moral, dentre tantas outras mazelas ali. E esse é o contexto, meus irmãos, onde Paulo estava. Então, a pergunta que fica, como é que se consegue pregar o Evangelho de Jesus, ou a cruz de Cristo, num lugar assoberbado por essas loucuras? O Senhor Jesus tinha dito, vamos repetir, os campos estão brancos. Mas talvez a pergunta do apóstolo e a minha, a tua, seria, como assim, Senhor? Como um povo tão corrupto, tão imoral, um povo tão idólatra, tão depravado, pode ser considerado fruto maduro para receber do Evangelho? Mas na realidade o Senhor Jesus está dizendo que é por conta desses aspectos é que explicam o porquê do Espírito Santo de Deus direcionar o apóstolo Paulo e os demais discípulos para aquela cidade. Pessoas perdidas, meus irmãos, pessoas quebradas, pessoas viciadas, pessoas desiludidas, escravas do pecado. Acho que podemos inferir aqui o Espírito Santo replicando para Paulo aquilo que Jesus falou lá em Mateus no capítulo 9, que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam o quê? Aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Será que eu e você, a gente consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor, meus irmãos? E ter a mesma visão do Espírito, a mesma visão que Jesus teve ao olhar as multidões, a mesma visão que Paulo teve naquele tempo ao olhar para aquela cidade. Porque o que essa cidade se assemelha com a nossa fortaleza de hoje, hein? Será que tem a ver? Será que tem a ver com a cidade, você que acompanha talvez pela internet, onde você mora? O que essa cidade, aquele local se assemelha com o nosso país, com o nosso estado? Será que é diferente? Será que é pior? Era pior? Será que hoje é pior? Não, era pior, mas hoje é mais ainda. Então, Dário, é mais difícil hoje. Não tem como. Prefiro ficar aqui. Mas quando a gente olha, meus irmãos, ao nosso redor, o que a gente vê é talvez aquilo que a gente conhece da história de Corinto, triplicado, ou quadriplicado, ou muito mais. É a violência, as facções que dominam essa cidade, esse país. Não dominam só a pobreza das favelas, ela domina os negócios, ela domina o Congresso Nacional, ela domina os juízes desse país, o juizado desses países, ela domina tudo.
Porque quem domina tudo é o dinheiro, e o dinheiro na mão desses traficantes tem dominado esse país. Além das facções que a gente conhece, das quais eu estou falando, tem as facções de poder também, daqueles que não querem entregar o poder e subjugam a população. Prostituição. Fortaleza sempre foi conhecida como o roteiro da prostituição infantil do Brasil. De uma hora para outra, ninguém mais fala sobre isso. Foi resolvido o problema? É lógico que não. Mas aí há um conluio entre todos da esfera do poder para não, abafa esse negócio, porque está afastando os turistas. Na realidade, os turistas vêm exatamente para isso, para encontrar a prostituição nesse lugar. E as pessoas estão padecendo ao nosso redor, suas dores emocionais, e vão buscando preencher esse vazio com trabalho, a busca de poder, a busca de fama, a busca de ser amado, e aí vão se entregando aos vícios, às compulsões, ao álcool, às drogas, entrega o seu corpo ao prazer barato. E o que desperta no meu e no teu coração, meus irmãos, quando a gente vê tudo isso? Quando você olha para tudo isso, o que é que você sente? Raiva, repulsa, ódio, asco. Como se dispor? É um desafio, mas como se dispor, meus irmãos, a fazer parte do avanço do reino de Deus nessas condições? Como ser um trabalhador nessa seara? E a pergunta sempre vai ser essa: será que estamos sendo conduzidos e deixando ser movidos pelo Espírito de Deus para atuar nessa seara como foram os apóstolos? Fato é que esse trecho do livro de Atos, ele traz grandes lições. E a gente vai trabalhar, é o tema de hoje dessa ministração aqui, desse pecador resgatado pelo Senhor, que a gente vai trabalhar. As lições sobre a seara, o que o apóstolo Paulo nesse trecho e a vida dos discípulos nos ensina. Mas, meus irmãos, nada vai fazer sentido para você sair daqui agora movido pelo poder de Deus, se diariamente você não for conduzido à presença de Deus, através da sua palavra e através de momentos de relacionamento íntimo com o Senhor, permanecer nesse propósito. Às vezes a gente vem no domingo, a gente é encorajado pela ministração, mas se deixa ser consumido pelo dia a dia. Por quê? Porque não vamos para a presença de Deus. Então a gente não pode deixar de falar isso e entender que esse é o pontapé que vai me expulsar talvez de casa todos os dias e viver esse propósito. Então vamos trabalhar essas lições que nós podemos aprender aqui com esse texto. A primeira lição sobre a seara está nos versos 1 a 3. A seara, meus irmãos, não é um meio de vida. A seara não é lugar para lucro, não é lugar para poder. A seara não é lugar para fama. A seara não é lugar para atrair seguidores, para mim, né? A seara sempre foi e sempre vai ser lugar de luta, lugar de entrega, é lugar de bastidores. Quem aparece é a pessoa de Jesus. Eu sou apenas um servo inútil por trás, fazendo aquilo que é a minha obrigação. O protagonista não somos nós, meus irmãos, na seara. O protagonista da seara é a pessoa de Jesus. Amém, igreja? É dele. A mensagem não é sobre mim, a mensagem não é sobre você, a mensagem é sobre a cruz do Calvário, que traz redenção para todo aquele que crê. Então nos versos 1 a 3 nós já lemos aqui, Paulo sai de Atenas, chega a Corinto, e ele se conecta ali com 2 discípulos, Priscila e Áquila, e o que ele faz? Não tinha sustento, não tinha dinheiro, vamos trabalhar, mas vamos continuar pregando o Evangelho. Porque Paulo, meus irmãos, aqui é o fariseu dos fariseus. Porque a gente não tem noção do nome de Paulo, quando ele era ali, fazia parte daquele grupo, ou daquele partido religioso. É como se fosse uma insígnia de um grande comandante hoje, de uma autoridade extrema hoje. Então temos esse Paulo ali, e talvez vivendo na prática aquilo que Jesus falou para ele durante o seu chamado, falando para Ananias: mostrarei a ele, a Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome.
E Paulo nunca deixou de propagar o evangelho, meus irmãos, mesmo nessas condições, porque ele podia, não, eu trabalho para o evangelho, eu trabalho para Jesus. Então, cadê as ofertas? Por que as igrejas não se mobilizaram ainda para trazer o meu sustento? Cadê o meu salário do mês? Chama aí o pastor das igrejas dos gentios para reunir os recursos, porque eu preciso do dinheiro. Não, Paulo não fez isso. Mesmo sem recursos, ele continuava a pregar o evangelho. E quando não tinha o sustento da comunidade, o que ele fazia? Ia trabalhar com suas próprias mãos. Ele trabalhava para a sua própria sobrevivência. Porque o compromisso de Paulo, meus irmãos, não era com a carreira ministerial. O objetivo deles, tanto de Paulo como dos demais discípulos, não era obter uma fonte de lucro. E ele chama até a atenção de Timóteo, lá em Timóteo 6,5, na primeira carta, dizendo que muitos pensam que a piedade é fonte de lucro. Em 1 Coríntios 9,12, mesmo ao defender que quem trabalha no reino tem o direito sim de ser sustentado, Paulo diz que abre mão disso tudo para não criar obstáculos para o avanço do reino. Que lição, meus irmãos! E ele faz isso porque ele tinha convicção do que está escrito lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, as coisas que eu necessitarei, aquilo que eu preciso para o meu sustento, o Senhor há de acrescentar. E essa é a primeira lição hoje aqui sobre a seara. Ela não é um meio de vida, mas infelizmente nós temos no meio cristão os ministros do evangelho que querem viver na igreja de Jesus como se fosse um ambiente corporativo. Quando é que vai chegar minha promoção? Ah, eu estou na fila para ser o próximo pastor. Por quê? Porque os olhos estão focados no reconhecimento das pessoas e na recompensa financeira que estas funções podem lhe dar. E esse tipo de pessoa, meus irmãos, ela não espera, ela se escala. Ela fala, ela manuseia a palavra de Deus, ela conhece o evangelho, mas o coração está sendo consumido por uma caminhada ministerial pautada em quê? No reconhecimento humano, no retorno financeiro, em se sobrepor às pessoas e em chamar a atenção para si próprio. É a autoridade pela força, é o reconhecimento pelo grito. Você pensa que está falando com quem, rapaz? E esse tipo de líder espiritual, ele gosta do Paulo, ou do apóstolo Paulo, mas ele gosta daquele lado, da época que ele era fariseu, que ele era conhecedor das escrituras, mas ele não quer o exemplo de Paulo que sofria cego pelo evangelho de Jesus, ele não quer viver esse exemplo. Ele cita Paulo que foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele não quer se identificar com Paulo que considerou todo o seu conhecimento como esterco para que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, fosse glorificado. Então, amados, fica esse alerta para a gente. O verdadeiro líder, ele não faz da seara um meio de vida. Ele não chama a atenção para si, mas ao mesmo todo tempo, em toda circunstância, ele aponta para Jesus. O verdadeiro líder, ele não faz da igreja de Jesus um instrumento para atrair seguidores para si. Ele se coloca na posição de servo, nos bastidores. É o nome de Jesus, é a mensagem da cruz, é o poder de Jesus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu currículo, não tem a ver com o meu conhecimento. Sou um servo inútil e me coloco à disposição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Em Mateus 20, o Senhor nos chama a atenção para isso, meus irmãos. Ele fala lá nos versos 25 a 28, que os governantes das nações, eles dominam as nações. E as pessoas importantes, elas exercem poder sobre as outras. Mas ele diz que no reino de Deus não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro vai ser o quê? Vai ser escravo. Quem quiser se tornar importante vai ser servo. Porque ele mesmo deu o exemplo, ele saiu da sua glória, ele se esvaziou do seu poder e da sua glória, se tornou homem, como nós, como eu e como você. E além disso,
Como homem, ele foi humilde, foi servo, não se colocou em posição de autoridade, em querer ser maior do que ninguém, apenas serviu enquanto caminhava por esse mundo. Então, o pastoreio e a liderança ministerial é um chamado, é uma vocação de Deus para servir. A autoridade sobre as pessoas, ela não advém somente de um evento de consagração ou imposição de mãos. Isso faz parte, é a igreja de Jesus enviando aqueles que vão servir o evangelho, mas a verdadeira vocação, ela está no coração. Não é a imposição de mãos que vai determinar, mas é como o coração vai continuar submisso ao Senhor, do Rei dos Reis, para o avanço do evangelho. E a submissão às autoridades constituídas ou instituídas por Deus, ela vem acima de tudo, meus irmãos. Ela não vem do currículo, ela não vem do título, ela não vem do conhecimento teológico profundo, ela vem da vida, ela vem da integridade e do amor de Jesus que esses servos do Senhor têm, tanto por Ele quanto pela sua igreja. Mas infelizmente é comum, e a gente enxerga em todo lugar, muitos têm buscado o evangelho para ter status e ter fama. Seguidores no seu Instagram, seguidores nas suas redes sociais. E eles querem aparecer, eles não se fundamentam, eles falam mais dos autores que interpretam a Bíblia do que da própria Bíblia, porque eles querem demonstrar o quanto eles conhecem da literatura evangélica, dos livros, da hermenêutica, da exegese, de tantas outras coisas. E às vezes são pessoas que começaram bem, com o propósito de servir ao Senhor, liderando seus ministérios, mas no meio do caminho são ali usurpados pelos seus próprios objetivos pessoais, e quando não são correspondidos, meus irmãos, eles são capazes de arrebanhar pessoas, querer destituir lideranças e contaminar a igreja de Jesus. Nós vivemos isso aqui na comunidade há alguns anos atrás. Mas a igreja não é minha, não é tua, a igreja é de Jesus, e Ele expõe os corações que desejam essas coisas e faz a limpeza poderosa. É o sapólio divino que entra e extirpa do meio da congregação aqueles que querem viver para reconhecimento próprio, para que só o nome de Jesus seja exaltado. É difícil achar, hoje em dia é ainda mais difícil, mas tem remanescentes, meus irmãos, tem remanescentes fiéis que se entregam ao avanço do reino, que vivem sustentados pela comunidade e são pessoas que não buscam holofotes. Temos um testemunho aí para vocês hoje. Olá, eu sou o Bezerra, hoje eu coordeno Celebrando Restauração. Falar um pouquinho de como eu cheguei aqui. Eu trabalhei 25 anos com os padres capuchinhos, sempre nessa linha de cuidar, de resolver algumas coisas. E em 2010 eu fui chamado para vir para a IBC em tempo integral. E como é que foi essa confirmação? Primeiro que eu fui muito criticado, já está deixando um trabalho de 25 anos para vir para um local onde eu não tinha certeza, mas eu senti Deus confirmando que aquele era meu lugar quando eu coloquei diante dele em uma oração, que se fosse da vontade dele, que aquele ano de 2010 fosse o último ano eu trabalhando ali. Então quando eu encerrei um trabalho no dia 4 de outubro, no dia 10 eu vim para o culto e recebi o chamado da igreja e eu senti Deus confirmando. Como é para mim hoje viver CR, viver o que eu faço hoje? Eu sempre digo que vai além do financeiro, vai além só de um trabalho. Eu digo que é uma ferramenta que Deus me deu para a minha restauração, para o meu processo. E eu sempre peço a Deus, quando for só financeiro, quando for só o trabalho, que Ele me tire para um outro canto, porque eu não tenho como realmente eu viver o projeto que eu vivo hoje sendo só questão financeira. Então ver pessoas sendo restauradas, ver pessoas sendo moldadas, falando de Jesus para essa pessoa, isso é o que me move, isso é o que me faz estar todo dia aqui, enfrentando todos os obstáculos e continuar sorrindo, agradecendo ao Senhor por quem Ele é na minha vida. Aleluia! Salva de palmas para o servo de Deus. Os remanescentes fiéis estão aí para nos abençoar, meus irmãos, a viver o que Paulo nos ensinou aqui nesse trecho. Não tem a ver com recompensa financeira, tem a ver com o amor ao Cristo que se entregou por mim. E aqui, meus irmãos, não há condenação alguma, pelo contrário, não há condenação àqueles que se propõem a viver sustentado pelo ministério.
aqueles que sonham com isso, aqueles que se apresentam para isso. Paulo fala lá também na primeira carta em Timóteo 5,18, que digno é o trabalhador do seu salário. O que a gente está falando aqui é buscando refutar os corações que são desejosos pelos louros, pelo reconhecimento, aqueles que querem exercer poder sobre as pessoas. Mas aí, o problema não está só na liderança não. Tem uma outra face dessa moeda terrível aí. O que é? É aquele que sustenta, que acha que a sua contribuição financeira, ela delega aos sustentados pelo ministério a função de trabalhar na seara. Não, esse negócio de evangelizar, eu já dou minha oferta, o pastor aí é que organize aí os evangelistas, aí os ministros que são remunerados, eles que vão fazer esse papel. Ou seja, além de eu me esquivar da minha responsabilidade, por muitas vezes, não cumprir o papel que Deus me chama a fazer, que é o papel de todo discípulo, temos outros graves problemas. É aquelas pessoas que acham que com seu dinheiro pode comprar a liderança, pode comprar um ministro com suas ofertas. E aí tem a figura hoje do personal pastor, ou seja, o pastor customizado para cada ovelha, hein? Você dá uma oferta especial, pastor, vem aqui, faça uma oração pelo meu filho, abençoe o casamento da minha filha, abençoe aqui meu carro, pastor, abençoe aqui a minha empresa, vem fazer uma oração. Ele coloca o seu dinheiro e acha que aqueles que servem ao ministério estão à sua disposição. Mas a verdade é que a seara não é um meio de vida para os sustentados pelo ministério, como também não é um trabalho a ser patrocinado por quem sustenta. Eu contribuo sim financeiramente, mas não para obter vantagens e muito menos, meus irmãos, para me eximir da responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos. Meus irmãos, o meu problema era até Jesus entrar, porque era condenação eterna. Depois que Jesus entra, acabaram-se os problemas. Eu já tenho salvação eterna. Jesus não prometeu nada além disso. Ele é bom, Ele é gracioso, Ele nos dá o que a gente precisa, às vezes nos abençoa mais do que a gente necessita, mas não foi com esse propósito que o Senhor nos salvou, não foi para trazer ou fazer frente aos nossos sonhos e projetos. Tanto quem é sustentado pelo seu ministério, como aquele que contribui para esse ministério, ambos, meus irmãos, todos nós temos que entender que quem sustenta todas as coisas, eu, você, a igreja de Jesus, é o Senhor Jesus. E ele fala isso em 2 Coríntios 9:10, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Glória a Deus. Tudo vem do Senhor, meus irmãos. Reino de Deus não é obra de homens. Não é o CEO da igreja que planeja na sua mente como vai ser o andar da carruagem da igreja de Jesus. Não, é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus na mente e no coração de servos humildes que se colocam submissos ao poder de Deus. E aqui, IBC, fica uma atenção especial para mim e para você. Vamos amar sim os nossos líderes. Vamos cuidar sim dos nossos líderes. Vamos sustentar os nossos líderes em oração. Mas não coloque a sua liderança em um pedestal. Nem para coroar e muito menos para sobrecarregar. Muitas vezes a queda de um líder, meus irmãos, vem, sabe de onde? Vem da soberba alimentada pelas pessoas. Então o Senhor nos convoca, meus irmãos, a não ser ovelhas da IBC, pedra de tropeço na vida daquele que nos lidera. Vamos amar, vamos cuidar, mas o Rei é Jesus, o Senhor da glória, que habita em mim, que habita em você e que conduz a sua igreja triunfante até a sua vinda, e é o que a gente espera. Glória a Deus, esperamos por isso, Senhor. Então o chamado é para todo discípulo. A seara é para todo discípulo. O exemplo foi dado por Áquila e Priscila, pessoas comuns, e temos aqui mais um testemunho de uma pessoa comum que tem trabalhado na seara do Senhor. Olá, igreja, eu continuo me chamando Danilo,
um discípulo amado do Senhor Jesus, e sou fisioterapeuta de profissão, né? E certa vez, ao passar em um concurso de um grande hospital daqui de Fortaleza, comentando com dois colegas próximos, né, que por sinal irmão em Cristo também, disse que ia trabalhar nesse hospital, e os dois chegaram para mim e disseram: poxa, cara, lá é um campo fértil para semear a alma de Jesus. E aquilo ficou na minha mente incutido, sabe? E quando eu fui convocado de fato, né, como eu fui lotado, eu fui lotado numa unidade de terapia intensiva, UTI. E aquilo sempre martelando na minha cabeça, sempre guardado para que em algum momento pudesse vir a acontecer alguma coisa, né? E aí eu fui chegando aos poucos em algum desses pacientes, e à medida que eles iam acordando, à medida que ia tirando a sedação, eu começava a chegar mais perto, começava a falar de Cristo, saber se eles conheciam Cristo, se haviam falado de Jesus, né? E eles iam respondendo da maneira deles, às vezes só com a cabeça, às vezes tentando falar, ainda sem conseguir. De modo que eu fui achando entrada ali para poder começar a semear. E dessa forma eu fui falando do amor de Jesus, fui falando que ele deveria se aproximar de Deus, se agradecer, porque ele foi um livramento de Deus. Ele poderia ter morrido, né, pelo que ele passou, mas estava ali sobrevivendo e se recuperando. Então eu queria dizer para eles que Deus tinha algo para a vida deles. E que se isso aconteceu, Deus deu livramento a eles, foi porque Deus ama eles. E o Senhor me usou para falar que amava cada um deles ali. E ali, muitas vezes, eu vi portas sendo abertas, né? À medida que eu via a porta sendo aberta, eu ia falando mais e mais de Jesus. E alguns desses pacientes, eu cheguei a fazer o apelo, né? Cheguei a perguntar se eles verdadeiramente queriam entregar a vida deles a Jesus Cristo. E muitos deles, graças a Deus, muitos deles entregaram. Então eu acho que eu, como crente em Cristo Jesus, eu não tenho só que usufruir das bênçãos que o reino coloca à minha disposição. Eu acho que eu, como crente em Cristo Jesus, tenho também a responsabilidade de anunciar a semente da salvação para o máximo de pessoas que eu puder fazer, entendeu? E glórias a Deus que essas novas sementes têm gerado vida para Cristo. Obrigado pelo silêncio. Aleluia! É muito lindo ver o Danilo, esse irmão amado que serve com a gente no CR Casais, serve no A2, serve na Igreja de Jesus. Cada semana, meus irmãos, ele coloca um testemunho poderoso de como Jesus tem alcançado vidas através da vida dele, aonde? No seu ambiente de trabalho. Essa foi a seara que Deus colocou na vida dele. E onde está a sua seara? Onde é a sua seara? Você sabe, Deus já te chamou a atenção. O que talvez você precisa, como eu preciso, é me desvencilhar daquilo que tem atrapalhado. Em Lucas 14, 26, o Senhor chama a atenção, quem ama mais pai, mãe, irmão, ou as suas coisas, bens, ele não pode ser meu discípulo. E Jesus pega pesado, porque ele fala de coisas legítimas, a minha própria família, minha própria esposa, meu próprio marido. Mas o que ele está dizendo aqui é que eu não devo abandonar essas pessoas. O que ele está dizendo, enquanto essas pessoas forem mais prioridade na minha vida do que o Senhor Jesus, eu não sou digno de ser discípulo. Porque se, meus irmãos, Jesus for na minha vida a prioridade apenas para resolver as minhas necessidades, eu vou ser continuamente apenas um cliente da igreja e um espectador da fé. Não foi para isso que fomos escolhidos. Pelo contrário, a lição número 1 que tivemos foi que a seara não é um meio de vida. Então, se eu entendo isso, eu estou apto a entender a segunda lição de hoje, que diz que a seara não é, se ela não é um meio de vida, ela se torna o meu propósito de vida. É o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nos versos 4 e 5. Ele não esperou o recurso financeiro. Paulo, ele não tinha um cargo, uma função definida, não existia uma hierarquia formada ali dentro da igreja. A hierarquia era dada pelo poder do Espírito, através da vida daqueles que se dispunham a servir. Então Paulo não estava interessado, não tinha dinheiro, vou trabalhar com as minhas próprias mãos, e continuava a pregar o Evangelho. Só que quando a gente olha para esse trecho, a gente é levado, talvez, pelo meu pecado, pelo meu egoísmo, a achar que o Evangelho, ou que os trabalhadores da seara são os poucos escolhidos, aqueles que têm o dom da palavra, aqueles que têm um conhecimento teológico profundo. E as religiões, regra geral, elas trabalham dessa forma. Selecionam alguns poucos para adquirir conhecimento,
adquirir ali talvez uma boa oratória para poder levar a mensagem daquela religião. É sempre algo externo, algo que eu vou buscar para ter, para convencer alguém. E a gente trouxe isso para o meio cristão evangélico. Mesmo com a reforma protestante, esse mal da igreja romana ainda está no nosso meio. E faz com que a maioria dos discípulos se sintam inadequados, desencorajados, por causa dessa estrutura religiosa institucional. Mas o exemplo daqui do texto, ela é da igreja primitiva, onde isso não existia, meus irmãos. Porque na igreja de Jesus não funciona dessa forma. Com a boa nova do evangelho não é assim. A mensagem é uma pessoa, e essa pessoa habita em mim. Então esse poder de Deus, através do seu Espírito que habita em mim, é que me capacita, me qualifica a quê? A anunciar o evangelho, a servir as pessoas e a transbordar amor por onde eu passe. Será que a gente tem noção, talvez uns segundinhos aí de reflexão, será que eu, crente em Cristo Jesus, você que está aqui nessa noite, você tem ideia de quem habita em você, meu irmão? É o Senhor do universo, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus soberano, que do nada criou todas as coisas. Mas talvez você esteja aqui e ainda está querendo conhecer mais desse evangelho, ainda não tomou uma atitude de se entregar a Jesus, o Senhor do universo, esse Senhor do universo que habita em mim, que habita em muitos aqui, quer habitar em você a partir de hoje. E voltamos aqui ao exemplo de Áquila e Priscila. Paulo dá um testemunho poderoso lá em Romanos 16, versos 3 a 5. Ele fala que Priscila e Áquila são seus colaboradores e que eles arriscaram a vida deles pelo evangelho, ou seja, pela vida de Paulo. E ele faz uma menção honrosa: sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha que declaração linda, meus irmãos. Declaração poderosa para duas pessoas comuns, fabricantes de tendas, que se dispuseram e se colocaram a serviço do reino. A vida desse casal é como essa canção que cantamos aqui agora há pouco. Quem se entrega para Jesus, meu irmão, não é quem põe a mão no arado, é todo aquele que recebeu Jesus na sua vida. Porque talvez dá a impressão que quem põe a mão no arado são somente alguns. Não, o Senhor chama para que todos nós façamos isso. Pregar a palavra, ensinar ao nosso redor, fazer, e aí Deus, a canção ela vai mais fundo. Faz das boas novas a tua lida, faz das boas novas a tua profissão. E para isso eu não preciso buscar ser um profissional da fé. Tudo que Deus me deu, as características pessoais, as minhas qualidades pessoais, todas elas, nas mãos do Senhor, vão ser instrumentos poderosos para o avanço do reino. E entender, meus irmãos, que quem define, ou me define, como missionário do Evangelho de Jesus, não é o CNPJ que me paga. Porque o Deus é o Deus do ouro e da prata. O teu salário não vem da tua empresa, o teu salário não vem do teu patrão, o teu salário, o teu sustento, tudo que você tem, tudo que você possui, vem do Senhor, meus irmãos, é do Senhor, é o Senhor que nos sustenta. E o Senhor nos chama a viver essa missão. E aí vai um recado para os líderes de grupo de relacionamento, e quem vive GR na nossa igreja. Temos que fazer do GR um posto avançado do reino de Deus, meus irmãos. A gente vai cuidar uns dos outros? Sim, vamos cuidar, vamos estar juntos, vamos viver comunhão. Mas o GR não é só feito de churrasco, de bolo, de café da tarde, de passear nas praias. Isso é um aperitivo que Deus nos permite viver, mas o GR ele tem um propósito, ele tem uma missão a ser cumprida, a avançar com o reino de Deus. E o que faz o posto avançado? O posto avançado ele existe porque essa tenda ela não pode ser deslocada pelo meio da cidade. Então o GR ele vai de casa em casa, cada casa é um posto avançado. E o que ele faz? Ele resgata aqueles que estão feridos, quebrados,
Aqueles que estão desiludidos, desesperançados, leva o amor de Jesus, cuida das feridas e depois faz o quê? Vai, meu irmão, anuncia o evangelho e multiplica esse GR, meu irmão, multiplica esse GR. GR é missão, GR não é clube de amigos, GR não é reunião para ficar tratando diuturnamente dos meus problemas ou resolver os problemas da minha vida, do meu casamento, da minha família. Vamos cuidar, vamos abençoar uns aos outros, mas temos uma missão a ser cumprida e não podemos perder o foco. Os campos estão maduros, diz o Senhor. Deus te chama para a seara, meu irmão. E muitas vezes a gente escuta no meio das pessoas ou da congregação: ah, a igreja deveria fazer isso. Ah, eu acho que a igreja deveria fazer aquilo. Ah, pastor Armando, eu tenho uma ideia, vai lá e executa a ideia. Rapaz, não chegue perto do pastor e fale isso não, que você não vai ouvir o que você queria ouvir, viu? Nós somos a igreja de Jesus. A igreja não é aquele prédio ali, administrativo, não. A igreja somos eu, somos você. Então, se Deus plantou algo no seu coração, meu irmão, vai e faça. Comece aquilo que Deus plantou, pois se for dele, pode ter certeza que pessoas vão se juntar a você e Deus vai fazer uma coisa grandiosa, como fez na vida desse casal que vai testemunhar aqui agora. Eu sou Deusani, sou casado com a Meire, pai da Letícia. Chegamos na IBC há quase 20 anos e assim que nos convertemos, entendemos que o amor ao próximo e o serviço aqui era um princípio muito importante. À medida que a semente da palavra ia sendo plantada no nosso coração, nos impulsionava a semear também fora dos espaços da igreja. E que agora entendíamos que a igreja não é só o espaço físico que se limita onde a gente se reúne. Entendíamos que a igreja agora era viva e que onde nós estivermos, a igreja estaria. Então começamos a levar a igreja para casa, para o trabalho, para a escola. A nossa casa se tornou um espaço onde irmãos amados semeiam na vida de outras pessoas, exercendo seus dons e talentos e aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Hoje semeamos a palavra também gerando oportunidades, através das atividades que nós executamos, através da flauta, do futebol, do balé e todas as outras atividades, em que pessoas são inspiradas a exercer seus dons e talentos e proclamar Jesus a partir daí. E assim nasceu o Amiguinhos de Jesus, hoje impactando mais de 500 pessoas, com doação de alimentos, cursos e outras atividades. Assim temos vivido nossa missão, como diz João 15:11, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Aleluia! Deus coloca no coração, o servo se dispõe e a igreja de Jesus é abençoada, a comunidade é abençoada, a cidade é abençoada, porque o discípulo se colocou a serviço do reino. Seara não é o meio de vida, seara deve ser o meu propósito de vida. E a terceira lição de hoje é entender que nesse caminho, nesse propósito, meus irmãos, vamos encontrar oposição, sim, porque a seara também é um campo de batalha. Lemos aí no texto, que vai ficar passando aí na tela, dos versos 6 a 8, o que Paulo sofreu pela oposição ali dos religiosos. Mas Jesus já tinha chamado a atenção lá em João 15, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. O mundo vai nos odiar, meus irmãos, vai ter oposição, não vai ser fácil, não vai ser simples. Mas ao mesmo tempo entender que nessa oposição a nossa luta não é contra as pessoas, como está escrito em Efésios 6:12. Não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue. A luta é contra o inimigo de Deus. As pessoas são levantadas pelo inimigo de Deus para nos atacar, mas nunca devemos devolver às pessoas ou nas pessoas querer fazer justiça com as nossas mãos ou querer condenar. Porque nesses dias de polarização, vemos os crentes aí vociferando nas redes sociais, se degladiando com as pessoas. Mas temos que entender que quando Jesus disse que seríamos odiados, não seríamos odiados porque estaríamos defendendo os direitos dos crentes. Somos servos inúteis, meu irmão, não temos direito a nada, ganhamos a salvação, tudo é graça, é pura graça.
E a gente tem que estar ciente disso, para que a nossa mensagem alcance o coração e aponte e confronte o pecado, mas não queira destruir o pecador. Nem Jesus veio para destruir o pecador ainda. É no fio da navalha, é no fio da navalha. Porque ao mesmo tempo eu não posso me calar, querer ser politicamente correto, para poder ser aceito pelas pessoas. Olha o crente legal, ele anda aqui, a gente fala tudo quanto é esculhambação, pornografia. Olha, ele está aqui no grupo também da gente. Olha quanto vídeo pornográfico, quanta imoralidade, quanta loucura, quanta traição. E ele está aqui, olha como ele é legal, é o crente legal, que está no meio de tudo, está no meio de todos. Mas o Senhor nos chama a anunciar uma mensagem, e quando a mensagem é anunciada, meus irmãos, vai incomodar, vai ter oposição, e a gente vai devolver como? Gritando? Elegendo o nosso presidente? Não, a gente vai devolver em amor, oferecer a outra face, e continuar anunciando salvação. Foi o que o apóstolo Paulo fez aqui. E essa referência que o apóstolo Paulo faz, ele faz a Ezequiel 33 lá atrás. Nós somos aquela sentinela que está lá em Ezequiel. Nós anunciamos do perigo para as pessoas. Você vai morrer se você continuar fazendo isso. Se não anunciarmos, o sangue deles cairá sobre a nossa cabeça. Mas se anunciarmos e ele não for convencido, e a decisão dele for não aceitar, aí é problema dele. Nem o Senhor Jesus, meus irmãos, veio para julgar, é o que está lá em João 12, 47 e 48. Testemunho rápido aqui da minha esposa. Amigas de criança, desde a infância, que caminham juntas no colégio, e formaram família, e foram crescendo, e até pouco tempo, fazendo parte uma da vida da outra. E a Milena, depois que Jesus entra na vida, começa a querer fazer a diferença, anunciando do amor, estando junto, celebrando a vida delas, e anunciando e testemunhando da graça e do poder de Jesus. Até que chega um momento, meus irmãos, que não tem jeito. Quando ela começa a ver, conhecendo a família, a vida de cada um, os problemas que elas estavam enfrentando, e as postagens que elas estavam fazendo ali naquele grupo, a Milena não podia se calar, e falou, parem com isso. Vocês vão morrer se continuarem fazendo isso. E o que é que veio de lá para cá? Foi rechaçada, foi extirpada e expulsa do grupo e ameaçada ainda. Uma das figuras lá ainda falou assim, eu tenho um namorado que é militar, você tome cuidado, viu? Não vai ser fácil, meus irmãos, não vai ser simples, não vai ser trivial, mas devemos permanecer firmes no propósito. Entendermos que a seara é lugar de batalha. Mas aí a gente finaliza, meus irmãos, com o último ponto, com o último ensino sobre a seara. Entendemos que a seara não é um meio de vida, mas entendemos que ela deve ser o propósito das nossas vidas. Entendemos que ela é um campo de batalha, mas tem uma novidade aqui, que talvez vai acalmar seu coração, o meu coração nessa noite, para sairmos daqui anunciando o amor de Jesus. A seara é lugar de descanso, meus irmãos. Nos versos 9 a 10, o Senhor Jesus, ele fala com Paulo, não tenha medo, fique tranquilo, continue falando, não fique calado. Ninguém vai lhe fazer mal, ninguém vai lhe ferir, porque tenho muita gente nessa cidade. A obra é do Senhor, é esse o recado que Deus está dando aqui a Paulo. Continue fazendo o seu papel, continue falando do meu amor, continue testemunhando da minha palavra, continue anunciando dessa graça poderosa, não se cale, mas entenda, e eu preciso entender, e você precisa entender, a obra não é minha, a obra não é sua. Quem convence não são as minhas palavras, não são as suas palavras, quem convence é o Espírito Santo. Jesus disse assim, os campos estão maduros. O que ele está dizendo? Estão prontos. Ele só está pedindo para a gente fazer o que, meus irmãos? A colheita. Ele não está pedindo para a gente convencer ninguém com as nossas palavras. Então não se preocupe em querer aprender das profundezas teológicas. Procure apenas depender de Jesus e anunciar e esperar, porque quem faz a obra é o Senhor.
Os campos estão brancos, tenho muita gente nessa cidade, diz o Senhor. Abre a boca, meu filho, proclama o Evangelho. E o Senhor Jesus fala para mim e para você hoje: tenho muita gente em Fortaleza, tenho muita gente no Ancuri, tenho muita gente no Meireles, tenho muita gente na Aldeota, tenho muita gente no Pirambu, na Barra do Ceará, tenho muita gente em Caucá, em Maracanaú, na Itaitinga. Fale, continue falando, porque sou eu quem conduzo a igreja de Jesus, sou eu quem convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você apenas continue abrindo a sua boca. Mas o que nos impede, meus irmãos, de viver isso? O que nos impede, meus irmãos, de abrir a boca? É a reputação, é o medo de não ser aceito, é o conflito da sua agenda. O que é que te impede de abrir a boca? Quando a gente fala de anunciar o Evangelho, logo vem, ou remete ao nosso coração e à nossa mente, que é muito trabalho. Meu Deus, eu já tenho tanta coisa para me preocupar. Trabalho 10, 12 horas por dia, tenho filhos, tenho marido, tenho tantas demandas, tenho tantos projetos pessoais. Mas, no fundo, meus irmãos, os obstáculos, eles se agigantam na nossa vida, principalmente pelo medo de sermos rechaçados. Peço para o time de louvor que já pode subir aí. Se agigantam pelo medo de sermos rechaçados. Mas aí a gente tem que continuar entendendo, ou buscar a entender, e ir para a presença de Deus para entender. Repetindo, meus irmãos, a mensagem não é nossa, a mensagem não é sobre mim, a mensagem não é sobre você, a mensagem é sobre o Cristo crucificado, que se fez gente como a gente, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Se a mensagem não é minha, se o poder de convencimento não é meu, então a seara, meus irmãos, não é lugar de sofrimento, é lugar de descanso. Porque proclamar o Evangelho não traz peso. Vou me cansar fisicamente? Provavelmente sim. Vou ser consumido em alguns momentos emocionalmente? Por vezes sim. Mas em Isaías 40:31 nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Anunciamos e esperamos. Anunciamos e esperamos. Esperamos o agir de Deus, o mover do Espírito. Anunciamos a palavra e esperamos o Espírito fazer a obra. A gente não precisa pegar ninguém pelo braço ou pelo pescoço, ou querer convencer ninguém de nada. Somos apenas proclamadores do Evangelho. Em Isaías 30, no verso 15, nos afirma isso: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. É aquela canção, né? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, diz o Senhor, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, é descansar no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. E qual a mensagem, meus irmãos, encerrando aqui, qual a mensagem a ser proclamada? Qual é a mensagem que eu devo proclamar na seara? É o Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele cria do nada céus e terra, e cria o homem para ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele, a joia da criação. Entrega o domínio de todas as coisas ao homem, mas infelizmente o homem, tentado pelo inimigo de Deus, é seduzido pela carne,
e pelos desejos da carne e quer se igualar a Deus. Nesse momento da história, ele rompe e quebra o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a natureza criada e o seu relacionamento com toda a humanidade. E nesse exato momento da história, ao fazer isso, ele entrega o domínio de todas as coisas ao inimigo de Deus. Mas o Deus poderoso, amoroso, Deus criador, infinito, Deus grandioso, ele não deixaria a humanidade nessa condição. E mesmo ao proferir ali a condenação que estava por vir pelo ato de desobediência, ele traz a promessa e institui seu plano de restauração. O descendente da mulher que pisaria sobre a cabeça da serpente. E ali começa o plano de restauração. Ele separa um povo, uma nação para ser luz para o mundo. Essa nação perambula por esse mundo e não entende que a salvação não é só dela e fica circundando nos seus problemas. Mas Deus amoroso lida com aquela nação durante o tempo, envia seus profetas apontando para essa promessa do descendente da mulher que haveria de vir. E alguns 1000 anos depois esse descendente vem. O Deus grandioso e soberano, o Deus criador de todas as coisas, se esvazia da sua glória, se esvazia do seu poder, se torna gente como a gente, vem a esse mundo, numa simbiose que ninguém consegue explicar. É o Deus que é humano, mas é o Deus que é Deus, e se transforma em um só, e caminha por essa humanidade. Sente a dor que eu sinto hoje, sente os dramas da vida que nós sentimos hoje, foi tentado como somos tentados diariamente, como hoje. Mas esse Deus, que a gente não consegue explicar, ele dependeu do próprio Deus, ele sabia que a força como homem não estava nele, e dependeu de Deus todo o tempo, andou por esse mundo, caminhou entre nós, e avançou sem pecar. E ao final, nos seus últimos dias de vida, ali lutando contra aquilo que estava por vir, no Getsemane, angustiado. Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor, mas que se faça a sua vontade. Então ele não abre mão. Eu vim para uma missão e vou prosseguir nessa missão. E vai ao encontro da cruz do Calvário, onde é traído, assassinado e pregado naquela cruz, onde tem o seu sangue vertido por horas. Sangue inocente, dado em favor de mim e de você e de todo aquele que crê. E ao final do 3º dia, Deus cumpre a sua promessa. Ressuscita Jesus dentre os mortos. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele pisa sobre a cabeça da serpente, porque ele disse quando estava crucificado lá naquela cruz, antes de entregar o Espírito: está consumado. Está consumado, nada mais precisa ser feito. Ao 3º dia Deus ressuscita, reconquista a autoridade e diz: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. E diz para mim e para você que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador: ide e proclamar o Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem, meus irmãos. É essa a mensagem do Evangelho. Que coisa linda, que coisa poderosa. Nos alcançou a maioria que está aqui hoje. Mas eu quero dar a oportunidade de você que está aqui hoje, que ainda não tomou essa decisão, a ter a oportunidade de fazer isso agora. A mensagem não é minha. A sua decisão não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu poder de convencimento, mas tem a ver com o que talvez o Senhor Jesus já está fazendo na sua vida ao longo desses dias, te colocando a semente do Evangelho de Jesus. Então a mensagem é simples, a salvação é simples. Se com tua boca tu confessar que Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você terá a vida eterna. Tem alguém aqui hoje que deseja tomar essa atitude e entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, levante a sua mão onde você estiver aí no seu lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Dia de salvação, meus irmãos, o tempo é agora. Somos anunciadores do Evangelho, mas no nosso meio tem pessoas que estão recebendo hoje desse Evangelho.
Mais alguém aqui com coragem? Falei do processo de seleção, pronto, a entrevista já aconteceu, e a decisão agora... O dono da empresa está te chamando, a vaga é tua, meu irmão. Quem quer entregar sua vida a Jesus hoje? Mais alguém no nosso meio? Mais alguém no nosso meio? Aleluia. Esses irmãos que entregaram a vida a Jesus, conduzem eles aqui na frente para a gente orar por eles, trazem eles aqui, glória a Deus. A mensagem do Evangelho para aqueles que estão esperando e buscando sentido para a vida. Aleluia. Mas o desafio foi posto hoje. A seara não é um meio de vida. A seara é o lugar onde devemos estar. Vamos ter oposição, sim, mas é lugar de descanso. Quem quer trabalhar na seara do Senhor, quem se sentiu confrontado e quer decidir hoje fazer diferente e anunciar mais do Evangelho de Jesus, fique de pé aí onde você está. Aleluia. Porque a mensagem é para os novos, mas a mensagem é para os crentes. Vamos, igreja de Jesus. Quem quer se colocar diante de Deus hoje para anunciar mais do Evangelho, fique de pé aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar a Deus agora em oração. Agradecer a Deus por esses presentes que Ele trouxe aqui para o reino de Deus. Olha aí a família que está recebendo vocês hoje, acolhendo vocês hoje. Olha, eu tenho uma novidade para vocês, ó. Vocês já estão qualificados pelo Espírito Santo de Deus, através dessa decisão, a ser semeadores do Evangelho, como todos nós aqui. E vão começar a anunciar aquilo que vocês estão começando a experimentar, aonde vocês estiverem. Curva sua cabeça em oração nesse momento. Senhor, te adoramos, Senhor, te louvamos por essa noite, tarde e noite preciosa. Pai, de maneira especial te agradecendo pela vida desses amados, que entenderam, Pai, o sacrifício da cruz do Calvário, e hoje se entregam a Ti e são batizados pelo Teu Espírito, Senhor. Que a cada dia o Senhor vai confirmando, Pai, com a Tua presença na mente e coração desses amados, Pai eterno, a Tua vontade, o Teu propósito, Senhor, e, Senhor, restaure e transforme essas vidas e essas famílias para a Tua glória. E estamos aqui, Senhor Deus, como servos Teus, todos discípulos de Jesus, a Sua igreja, a Sua amada IBC nessa cidade. Pai, nos move, Senhor. Fecha as portas daquelas coisas que nos atrapalham em anunciar o Teu nome, Senhor. Pai, nos ajude a perceber a Tua presença, a entender o Deus poderoso que habita em nós, para continuarmos, Senhor, avante com a igreja de Jesus anunciando o Teu reino. Que a gente se sensibilize, Senhor, a fazer parte do avanço do Teu reino, não só financeiramente, mas colocando tudo que somos, tudo que temos aos Teus pés, Senhor, e continuamos a Te servir dentro dessa seara, Pai, que é desafiadora, mas o Senhor é quem vai nos conduzir, é o Teu Espírito quem vai convencer. Então move a Tua igreja, Senhor, que essa semana seja uma semana diferente, uma semana onde cada discípulo abra a boca, confesse o nome de Jesus, proclame o Teu reino para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, te adoramos, te louvamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe.